Boa tarde a todos. Estamos aqui na Unimonte, no projeto Memória e História Oral, uma parceria da Fundação Arquivo e Memória com a Unimonte. E hoje é dia 11 de março de 2009 e vamos iniciar nossa entrevista do projeto de hoje com o senhor Mandira. Boa tarde, senhor Mandira. Boa tarde, amigos da Fundação. Estamos à disposição aí para ajudar essa proposta. O senhor poderia nos dizer o seu nome, data de nascimento, local, seus pais, seus avós? Mauro Mandira, filho de Lauro Mandira e Maria dos Prazeres Andrade Mandira. Meus avós paternos, Amâncio Mandira e Eugênia de Godoy Mandira. Avós maternos, José Severino de Andrade e Maria Antônia de Andrade. E nasci na Areia Branca mesmo, nasci no bairro da Areia Branca, 50 anos atrás, no dia 12 de janeiro, sendo que a parteira, né, o parto foi lá mesmo, na casa da minha mãe, só saindo de lá para me deslocar até, segundo a minha mãe, lógico, até o Hospital San Remo, que era na Cocionegas, né, para fazer os outros trabalhos. E nasci na Areia Branca, estou até hoje lá. Você quer falar um pouquinho dos seus avós? Estávamos conversando um pouco. A minha avó e meu avô, por parte de pai, foram os pioneiros ali na região. Inclusive, eles são de Cananéia, né, e Iguape. E o meu pai veio para cá com 13 anos. E o meu avô e minha avó foram um dos primeiros moradores ali da Areia Branca, né, da Zona Oeste, porque só tinha Areia Branca na época. E eles desbravaram um pouco dali, trouxeram um pouco de famílias. E meu avô, inclusive, tem a história, conta, né, que ele foi o primeiro, foi ele que fez o primeiro poço artesiano ali na região, que hoje se encontra, onde se encontra a Sociedade de Melhoramento. E outros parentes nossos estão por ali ainda, a maioria por parte do meu pai, né? A minha mãe já é de Recife, a minha avó veio de Recife, também moradora ali, já faleceram, né? Tanto os avós por parte de pai e parte de mãe, mas o meu pai e minha mãe estão ali ainda. Meu pai está com 77 anos, ele é também dos fundadores do primeiro clube de futebol, que é o Brasil Areia Branca. A Sociedade de Melhoramento também tem muito a ver com a nossa família, inclusive hoje eu faço parte, sou presidente do conselho da sociedade. E somos na área cultural, somos conhecidos por causa da própria escola de samba, né? Meu pai também tem muita história também nessa parte cultural e na parte esportiva lá da Zona Oeste. Estão lá até hoje, né? Seu pai veio da onde? Meu pai veio de Iguape. Profissão dele? Ele é tapeceiro. Tapeceiro, aposentado, trabalhou muitos anos aqui na Senador Feijó, deslumbrando a tapeceria Noé, né? E hoje é aposentado, mas continua lá, continua firme, contando as suas histórias, dando a sua risada, que é tradicional na nossa região. Meu pai é conhecido como o homem sorriso lá. Você começa a conversar com ele, começa a dar risada. Então, o seu Lauro Mandira, eu sou muito conhecido na nossa região. E temos outras histórias, como a da escola de samba, do próprio Bloco de Chapeleiro, que é o bloco mais antigo, o bloco carnavalesco mais antigo da cidade de Santos, né? Foi fundado em 63 pelo meu pai e pelos amigos lá do próprio Clube Brasil, né? Da Areia Branca. E até hoje hoje somos exemplo para vários blocos e bandas da região, que hoje na Zona Oeste tem 14 bandas, né, carnavalescas, tudo dali que tem uma raiz do chapeleiro. A gente ajuda todas, tem uma união das bandas hoje, que faz a organização do carnaval de rua na Zona Oeste. Ô, Mandira, fala um pouquinho fala da sua infância, como é que foi a sua infância na Zona Oeste? Bom, nascemos ali, como eu já falei, né? E o mais curioso ali que nós tínhamos na minha infância, que marcou muito, era o cineminha de rua, né? O cineminha que era instalado ali na praça. Era a única praça que tinha na época, que era a Praça Francisco Alves, né? Inclusive onde que tinha também esse clube, onde que se reunia o pessoal no fim de semana, era onde o pessoal do bairro se reunia. E ali tinha o Marião, que tinha até... Na época da luta livre, a molecada se reunia, me lembro muito bem disso, e tinha o cineminha, que era toda semana, toda sexta-feira tinha um cineminha lá
nessa praça, né? Uma coisa que marcou muito. E na Sociedade de Melhoramento acontecia programas de calouro. Isso aí marcou muito também a minha infância. E o futebol, que tinha o Estradão, que tinha um campo só na época, que domingo também o pessoal ia para lá para fazer o seu lazer no futebol, né? As brincadeiras de criança, tu lembra? Lógico. A gente tinha aquele barra-bandeira, a gente, na rua à noite que ali era lampião, não existia detalhe. Lá não existia luz elétrica, né? Só vinha até o cemitério na Vila Nossa Senhora de Fátima, onde passava o bonde de linha 1, e ali para dentro, que a casa era muito distante uma da outra, né? Só vinha até o cemitério, que foi fundado em 53, e o cemitério ficava só na avenida. Hoje ele se estende até o final praticamente o final da Tomás Kobushi, né? Que era a antiga Presidente Vargas. E a Lampião. Então, à noite, tinha muita brincadeira assim, de contos, né? O pessoal perto do cemitério, você imagina. Molecada jogando futebol ali, daqui a pouco aí a bola do outro lado da cerca. Sempre vinham contando história que não tinha muita gente lá sepultada, né? Tinha lá 50, 100 pessoas sepultadas na época. Então, você imagina as histórias de quem nasceu ali, que eu nasci próximo, do lado do cemitério. A casa da minha mãe continua no mesmo lugar, está ali do lado da sociedade, o cemitério está do outro lado da rua. Então, você imagina a molecada, naquela época, jogando futebol no areão do lado do cemitério, e as histórias que escrabosa que tinha um homem de preto que ficava ali rodeando, tinha um senhor lá muito famoso, que já faleceu, que era o Cipó. Esse dormia dentro do cemitério, junto com até uma pessoa também que vagava por lá, que era o seu Cesário. Então tinha muita história, que essas pessoas... Então, história de infância que não faltou pra gente, né, ali morando perto do cemitério, né? Mas era muito bacana, foi muito bacana e morar na Zona Oeste, vendo hoje o que a Zona Oeste representa para a cidade, né? Que a Areia Branca foi o primeiro bairro, a primeira sociedade de melhoramento, que foi fundada em 55, e depois ali tem as histórias também do Matadouro, né? Que já existia na época, na nossa cidade de Fátima, onde hoje existe o SESI, e tinha as boiadas que vinham lá de São Vicente, né? Vinham lá do litoral, e o pessoal vinha tocando os bois mesmo. E de vez em quando estourava, né? Os bois entravam ali para dentro da Areia Branca, nas vielas, né? Na rua que vinha beirando o cemitério, que era só a única rua que existia para entrar para o bairro da Areia Branca. Aí era uma loucura, aquilo ali aí de vez em quando um atolava, porque ali é muito manguezal, né? Tinha um canal que cortava a Areia Branca, de vez em quando ficava, conta a lenda, que ficava 1 ou 2 bois, sempre ficava atolado lá, e o pessoal lá da antiga favelinha, que falavam, né? Tudo favelado, já era o almoço, janta do mês, falando. Você já chegou a ver algum boi atolado lá, não? Eu não via porque eu era pequeno, né? Eu era muito, muito novo na época. Eu tinha 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Mas eu via, os bois chegavam a ver. Cheguei a ver porque a rua principal na época, que até hoje, que é a Tomás Kobushi, era onde eu nasci e me criei. Então, na minha casa de madeirinha ali e tal, tinha uma linha, me lembro muito bem. E quando os bois passavam, que entravam, a gente cheguei a ver muito boi ali e tal. Mas atolado não, isso aí conta, o pessoal quando atolava ali, ninguém tirava. O pessoal se reunia, aquilo ali era o almoço, era a janta dos moradores, o churrasco do fim de semana. Né? Quando chega a luz lá? Ó, a luz tem até uma história que a gente, como compositor, como escritor também, a gente sempre pesquisou, e o cemitério foi, como eu falei anteriormente, foi o primeiro local ali a ter iluminação. Então, o pessoal que morava ali, que não eram muitos, chegou a puxar clandestinamente, uma época, a iluminação do cemitério. E depois foi descoberto até pelo próprio exército, né, que veio para... Mas logo depois, acho que nos anos 60, bem depois, né, 60, 64, foi quando começou a instalar a iluminação ali na Areia Branca, que foi na Presidente Vargas, atual Tomás Kobushi. Foi os primeiros postes, aí colocaram, era aterro de areia ali, aí a primeira rua que foi aterrada foi aquela, né? Então foi dali que começou a surgir a iluminação para toda a Zona Oeste, daquela parte da Zona Oeste, que é a parte que
Santa Maria, né, Vila São Jorge, aí veio Rádio Clube, depois veio o Castelo, aí foi se criando núcleos para trás, sendo que o Areia Branca foi a que desbravou realmente aquela parte da Zona Oeste, né. E tem uma coisa muito curiosa, me lembrei agora do Exército, o primeiro posto policial, que hoje nós temos o 5º distrito lá, ele era ali também, atrás do cemitério, era um postinho de madeira, que tinha os guardas civis, né, da época, era guarda civil, não era polícia militar, e ali eu me lembro muita coisa mesmo, porque tinha um bonde linha 1, né, que ligava, qualquer coisa que acontecia lá, de briga no bonde, suspeita de alguém, inclusive teve suspeita de tarado uma época que eu me lembro muito bem, que eu era pequeno, pegaram o cara, amarraram numa árvore que tinha lá, que era uma coisa, era um postinho policial que tinha ali, que era o único da região e ficou durante muitas décadas ali, só mudando para Nossa Senhora de Fátima nos anos 70, meados de 70 que mudou, lá onde era o antigo 5º distrito da Nossa Senhora de Fátima. Hoje já não está mais lá também, está na Juvino de Melo, né? Mas ali foi o primeiro posto policial. Você viu o pessoal ser preso lá? Muita gente ser preso, muita confusão. E naquela época falava muito do Esquadrão da Morte, né? Naquela época tinha lá um sargento Otaviano, né, na época. Tinha o soldado Bagaço, que eu me lembro assim. E falavam muito, a história era como... E tinha muita... ali existia muitos homicídios, né, na época. Você conheceu né? o Sargento Tavares lá? Sargento Tavares também. Mas não era o Esquadrão da Morte esse não. Não sei se era O de da cabelo Morte. branco. Sei que é. Tem, Gordo. então. Era meu pai. Lembra? Olha, meu pai, minha mãe lembra muito melhor do que eu, mas eu lembro dos nomes porque a gente era vizinho. Se você, uma posição da minha casa, do posto policial é minha casa aqui e o posto aqui, em frente, praticamente em frente. É mais em frente à sociedade hoje, mas a minha casa do lado da sociedade, então a gente praticamente viu muita coisa ali, boa e ruim, né? Porque não tinha só coisa ruim, não. Mas aquela época era terrível ali, né? Naquela época tinha aqueles comissários de, como chama? Tinha. Aquele tipo de bate-pau, como chama que eram os comissários de... Como é que chamava aqueles caras que ajudavam a polícia Tinha lá? o Baiano Ruim, falavam lá, eles eram inspetor de quarteirão. Inspetor de quarteirão. Inspetor de isso. quarteirão. Então, eles eram nomeados pelos próprios polícias Isso. do bairro ali, como você vai tomar conta lá do teu quarteirão, da tua área. Isso. E eu me lembro muito desse Baiano Ruim. Era um senhor de cor, ele não era policial, mas ele foi nomeado lá pelo sargento Otaviano, pelos policiais civis da época. E ele era uma pessoa que punha ordem, sabe? Quando tinha confusão num barzinho, tinha muitos botequinhos, né? E ele era famoso por chegar lá e impor respeito, né? E vira e mexe aparecia um corpo no Estradão. O Estradão não hoje tem o sambódromo, tinha os campos de futebol, mas ali era morro, né? Era um monte de areia, árvores por todos lá, a gente ia lá caçar, né? E a gente lembra de muitas vezes aparecer corpos ali, pessoas até que cometiam suicídio, iam lá se enforcar nas árvores. Aí todo mundo ia lá olhar e tal. O IML era no cemitério, pra você ter a ideia. A geladeira era lá no cemitério, né? Então qualquer homicídio acontecia na região, ia para lá pro cemitério, a gente, molecada, ia ver, né? Na pedra lá, a pessoa ou por bala, ou alguma coisa acontecia que falecia, tinha curiosidade, né? De infância na época, né? A gente... Ô, Mandira, que escola que tu estudou lá? Leonardo Nunes, a escola Leonardo Nunes também, que para mim foi uma das melhores, porque foi a primeira também da Zona Oeste, que era na Tomás Cobust, que você vê, estou falando da Tomás Cobust, que era a antiga Presidente Vargas, que é a primeira rua que surgiu todos os outros bairros da nossa região. Ali tem o Leonardo Nunes, que era a escola que eu estudei, foi ali, depois ela passou, agora hoje está lá na Afonso Schmidt, né, ali perto do Sambódromo, mas estudei ali no Leonardo Nunes, o meu primário na época foi todo ali. Depois eu fui para o Senai, né, fiz Senai também. Mas o que no Senai? Eu fiz marcenaria e carpintaria naval. Depois eu desvirtuei para educação física, fiz 2 anos, fiz administração, acabei passando no concurso da prefeitura e estou até hoje aqui na administração pública, né? Sou funcionário público há 28 anos. Você se lembra
Na época da urbanização Ali quando fazer os arruamentos. Lembro porque os tinha barracos, os canteiros de obras enormes, né? Teve que desapropriar várias casas para os arruamentos, né? Que teve as ruas, surgiram aquelas ruas, porque tinha muito beco, né? Era muito beco, muita picada que tinha as casas lá, então teve que desapropriar. E eu me lembro do canteiro de obra enorme que teve aí durante os anos 70, principalmente, né? Que foi na época do prefeito Antônio Feliciano, né? Depois o Silvio Lopes, que foi que deu uma... E aí foi surgindo as ruas asfaltadas, né? Ali a Branca hoje praticamente não tem rua que não seja asfaltada, né? E a gente acompanhou tudo isso, né? Na nossa infância, né? Você consegue visualizar na sua memória como é que vai se dando o processo de formação desses bairros na Zona Noroeste? Pelo que eu me lembro assim, né? E fora Areia Branca, aí, o bairro que eu me lembro que ficou bem próximo, que foi um dos primeiros também assim, a ser criado, foi o do Rádio Clube. Porque foi instalada uma antena da Rádio Clube de Santos, nesse terreno lá no fundo, né? Ele cortou a Areia Branca e foi instalado. E os moradores começaram, já tinham moradores se instalando por ali. Aí surgindo o bairro propriamente dito, o Jardim Rádio Clube. Mas tem o Jardim Castelo, que é anexo ali à Areia Branca, e os moradores, foi criado aquele núcleo, né? Já com as casas todas, um planejamento uniforme, né? Que até hoje tem lá. Foi Casas Populares que construíram? Casas Populares, casas uniformes populares. E foi criado o Jardim Castelo. Daí surgindo também, hoje é o Costa Silva, que também faz parte da Areia Branca, né? Que é aquele conjunto também, habitacional, que até hoje é Areia Branca, mas hoje com o novo desenho, né, da cidade, da Zona Oeste, e hoje é Castelo, ali é Jardim Castelo, o Dário Coutinho também é Jardim Castelo, mas antigamente só se falava Areia Branca, tinha até um apelido Areia Branca, era Coreia. Antigamente os mais velhos até hoje comentam, vamos lá para a Coreia, por que Coreia? Porque ali tinha, como eu estava falando anteriormente, tinha muita briga, surgia muita morte, quando não, de outros locais iam desovar os corpos ali no Estradão, né? Então ficou conhecido como Coreia. Teve uma época muito, assim, que o pessoal falava muito, Coreia, Areia Branca, Coreia. Mas foi dali que foi surgindo, a Santa Maria que tinha um valão, que hoje é o Jovinho de Melo, canal, né? Tinha um valão, que era um rio, que cortava a Areia Branca no lado de São Vicente para Santos, e a Jovinho de Melo, que hoje é o canal, tinha um valão. Também foram pessoas habitando ali e surgiu o Jardim Santa Maria, né? Depois esse valão que era na época, hoje é o canal da Jovinho de Melo, né? Já com outra estrutura, sem dúvida nenhuma. E era um bairro que enchia muito a Santa Maria, porque a Areia Branca é um bairro mais alto. Areia Branca, Castelo, essa parte do Dário Coutinho, né? E a Santa Maria já vinha do lado do Matadouro, era bem mais baixo, né? Então, qualquer chuva que dava, aquilo ali inundava, que o pessoal tinha que andar de barco, realmente improvisar barcos ou jangadas ali de madeira. Eu vi isso. Na minha infância, presenciei muito. Encher aquele lado do canal, que eu lembro desse lado. E o pessoal lá, com água no peito, até os aterros chegarem, até hoje ainda tem problema de... Santa Maria existe ainda problemas de... Quando enche a maré lá, Santa Maria, uma boa parte, ela também... As casas tiveram que ser alteradas lá por causa disso. Mandira, essa região que hoje lá a gente tem um cinturão de favela, né? Você lembra disso antes desse favelamento? Lembro. Ali, então, ali Rádio Clube, ali a parte do Dário Coutinho, essa parte não existia nada, não existia... Era o rio do outro lado, o Rio Casqueiro, né? Que cerca ali o fundo ali. E existia, foi bom você tocar nesse assunto, existia o Morro do Ilhéu, que hoje está habitado também. O Morro do Ilhéu, ele era ali um bananal ali, tinha goiaba, tinha vários tipos de frutas. E nós íamos para lá
para se banhar, porque tinha o rio e tinha a prainha, que nós chamávamos de prainha. O morro ali, a prainha vinha, a gente, muito fim de semana o pessoal ia fazer piquenique lá, né? Ali a água era linda, né? Era maravilhosa na época. E aí foi indo aquelas indústrias chegando, o pessoal construindo as casinhas perto do rio ali, né? E foi aí que começou a deteriorar ali. Hoje em dia não existe mais a prainha, o morro está habitado, né? O Morro do Ilhéu está habitado. E só ficou na lembrança de quem viu e quem tem foto da época de vários, que tem amigos lá que tem foto do pessoal lá se banhando lá na beira do rio lá, né? Ilhéu Alto, Ilhéu Baixo, né? O Ilhéu Baixo é a parte baixa do Ilhéu, do morro, né? E tinha, a bica tem hoje uma bica lá ainda que existe, mas ali, nossa, aquilo ali era um paraíso. Um paraíso. Quem tem foto antiga do Morro do Ilhéu, quem ia para lá visitar, conhecer, nem que seja ficar em cima do morro olhando o outro lado da Cubatão, do Casqueiro, né, da cidade toda que dá para visualizar dali, ali era um paraíso. Tinha um zigue-zague, que era um caminho que dava acesso. Quem estava do lado de cá, passar para o outro lado, que dava da frente para o Casqueiro, onde que eu falo que tinha, né, várias árvores, e o pessoal fazia os piqueniques e iam lá se refrescar lá no fim de semana, até dia de semana mesmo. Cansei de sair do colégio e com os colegas para ir para lá. Deixava até um shot lá, guardado debaixo de umas pedras, escondido da mãe, para se banhar lá, que ninguém queria que seus filhos fossem para lá, que de vez em quando acontecia um afogamento, né, tem colegas, perdemos vários colegas assim, né, mais afoitos queriam. Mas foi uma infância boa ali também no Morro do Ilhéu. Tinha o seu Ilhéu, que era o proprietário daquela área. E a gente ia lá pegar banana, goiaba, e vira e mexe ele metia bala de sal em cima da molecada. Ele viveu até meados de 80, hoje tem um filho dele que está vivo lá, né? E a gente lembra muito dessa época que a gente ia para lá para pegar banana. Então, foi muito legal essa parte. Seu Ilhéu era um português, né? Português, Ilhéu. Quem habitava lá? Tinha português lá e o resto? Quem é outras pessoas que habitavam lá? Ele tinha a esposa dele, né, nessa época, e que eu lembro, assim, tinha... Isso no Ilhéu, eu estou falando da Areia Branca inteira. Na Areia Branca tinha o Noé, conheci vários portugueses ali que tinham um comércio ali, quitanda, né, o seu Noé criava cavalo e é uma pessoa que ficou muito conhecida ali na região. Ele tinha uma quitanda, que é uma das únicas também, ali tudo era único, né, que não tinha padaria, o padeiro tinha que vir da Nossa Senhora de Fátima com um cesto de pão, ou senão vinha na carrocinha vendendo pão, também era um português, né, que eu não me recordo o nome. Então tem vários portugueses que fizeram história e fazem até hoje na nossa região, né, até por causa do comércio. Né. E os outros habitantes, quem eram? Nordestinos? Eu sou nordestino, ali a maioria é nordestina. A Zona Oeste ela é habitada, posso falar sem dúvida nenhuma, 70% por pessoal nordestino, né. Inclusive fizemos uma homenagem, uma das bandas carnavalescas lá, fizemos um ano aí, acho que foi um ano retrasado, fizemos uma homenagem a todo comerciante nordestino, porque aí você vai ali na beira do dique, você vê muito comerciante da tudo nordestino, né? A maioria ali é pessoal que veio lá da Recife, da Bahia, as regiões lá do Norte e Nordeste, né? Chegava a localizar as colônias ali assim, sergipano, tinha muito sergipano para lá. Também, sergipano sempre teve, né? Muito sergipano, inclusive conheci um que tinha uma mercearia lá, não me lembro o nome agora, mas é uma pessoa muito famosa ali, que ficou famosa ali na nossa região, e ele foi um dos pioneiros a começar a vender produtos nordestinos, né? Ele marcou a época também a Sergipe, era pessoa de Sergipe. Parece que o Fernando Oliva, vereador, era sergipano. Sergipano. Tanto que ele tinha uma base ali na Zona Noroeste, nesse povo ali, né? Uma base desse povo nordestino, né? Começou com Sergipe e abria para os nordestinos todos. São Fernando Oliva, ele já faleceu faz algum tempo e tem gente ainda que recorda dele ali, que ele tinha esse pessoal como o reduto dele, que tinha, né? Que falavam de curral eleitoral. E existia mesmo, né? Não só ele, como
eu já falei, Antônio Feliciano, né? Aristóteles Ferreira, né? Que também, e tinha esse reduto ali, era ali mesmo. E Fernando Oliva também, ele também era do lado do Nordeste e teve seu povo ali, seu pessoal ali que o adorava, né? E elegia sempre ali, né? Tinha o seu hall eleitoral. A sua juventude, né? Como é que foi? As coisas principais? Bailes que tinha ali, os foguetes. Então, ali já começou a época de na infância, que eu falei das brincadeiras, começou a fase da adolescência, né? Aí tinha os bailinhos do ângulo, que era já a Nossa de Fátima, onde que ali já é a Lemoa, né? Era o bairro da Lemoa. E tinha o Paulistinha na Santa Maria e o baile do Brasil, o próprio Brasil da Águia Branca, que eram bailes famosos na época da minha adolescência, o pessoal se reunia ali, né? Tinha os grupos musicais que iam tocar lá, que era os Rebeldes, que imitavam os Beatles. Eu me lembro muito disso, que era naquela época, né, de adolescência. E foi nessa época foi sendo criado o Centro Comunitário, o M. Nascimento. O M. Nascimento, a priori, tinha uma quadra, né, um espaço que foi criado, e foi criada a Comaf, é uma comunidade de jovens, comunidade Martins Fontes. Foi quando eu conheci até a minha esposa lá. Né? Comunidade da igreja? Né? Não, era uma comunidade de jovens. Que era, tinha, os mais velhos davam aula de pintura e tecidos, e os jovens iam futebol, sabe? Que foi criado aquele... E se reuniam ali fim de semana. Tá? Não tinha nada a ver com igreja, mas era uma comunidade que se formou ali, a Comaf, Comunidade Martins Fontes. Que um dos fundadores foi o seu Jardilino, que foi presidente da Sociedade de Melhoramento do Jardim Bom Retiro, né? E outras pessoas, Dona Helena Marques, que até hoje está viva lá, que dava aula de corte e costura, pintura em tecido, uma pessoa que sempre se dedicou à comunidade. E a gente também se espalhou por ali. E nos anos 80, começo, eu sempre participei de grupos de samba, né? A gente ali foi criado meu tio era músico, então uma influência legal. E eu comecei a escrever, eu com 13, 14 anos já fazia música para a banda, para o bloco chapeleiro. E em 80 foi fundada a Zona Oeste, a escola de samba. E eu fui convidado a participar, logicamente, pelo Benê, que era um dos fundadores, pelo Paulo Sérgio Nunes, que foi presidente até o ano passado da escola, o Nego Wilson, que já era da Império do Samba. Vamos montar essa escola de samba na Zona Oeste. E eu participei da fundação e fui o seu primeiro intérprete na avenida. Na época, o carnaval era na Presidente Wilson, né? Ali no Gonzaga, né? E eu me lembro, tinha 20 anos de idade, puxando samba sozinho ali. Tem fotos, um moleque, na época tinha Pindar, que hoje está aí, pessoa de renome, né? Na X9 tinha... E a gente, a Zona Oeste foi... O primeiro ano foi ali o desfile, em 81. Eu até hoje estou na escola, né? Sou compositor da escola, dos fundadores, e na hora que, sempre quando posso, estou lá, participo do carnaval. E já prestamos uma homenagem para a nossa região em 94. O enredo, ideia minha, era de contar um pouco da história da nossa região, né? E o enredo foi Daqui Eu Sou, Aqui Estou. Inclusive tem CD gravado, né? E eu fiz o enredo e o samba também na nossa autoria, falando um pouco dali, do Engenho dos Erasmo, né? Das coisas do bonde linha 1, do Matadouro, fala um pouco dos aposentados da praça, né? Mas contando um pouco da nossa história ali. Então, em 94 a escola veio com esse tema e a gente, em 2000, em homenagem a Portugal, fomos vice-campeão do Campeonato Santista da Escola de Samba. E as bandas foram crescendo, né? E as bandas, cada bairro ali foi montando seu núcleo cultural. Hoje temos 14 bandas, temos praticamente todos os bairros ali, tem uma banda carnavalesca que não atua só durante o carnaval, faz seus eventos durante o ano, né? Inclusive esse ano tem uma banda, que é a banda do Caicai, está com um projeto social lá, vieram conversar comigo, porque
a gente tem uma união das bandas, né, e eu faço parte, eles têm um trabalho durante o ano, quer dizer, não é só o carnaval, né? Assim como a escola de samba deveria atuar, que está tendo um problema na escola de samba que não faz esse tipo de trabalho. Essa faz quando está perto do carnaval. E a gente atua lá nas bandas, não. As bandas têm os seus projetinhos, se convidar os integrantes das bandas, os presidentes, eles vão, cada um tem um toma conta de uma creche, outro está fazendo um trabalho aqui, para a Vó Benedita, fazendo um evento aqui, para as casas de caridade. Então é um trabalho legal que a gente lançou lá atrás e hoje vê fluir dessa maneira, né? Porque a cultura é um segmento que tem tudo a ver para você projetar, tirar a criança do lado mal, né? A gente trazer para... E a gente tem esse trabalho, essa preocupação. Eu mesmo, lá no nosso bloco do Chapirene, tem feito um trabalho na Sociedade de Melhoramento com as crianças carentes, trazendo para lá, fim de semana, dando palestra sobre... levando sempre uma pessoa de renome assim, na área cultural, fazendo um bate-papo com eles. A gente fica um dia de lazer ali com eles, né? A gente faz isso aí. De 2 em 2 meses estamos fazendo isso. Esse encontro com as crianças da rede municipal, né? A gente tem aí um contato com algumas professoras e elas sempre estão divulgando esse trabalho. A gente, quando pode, a gente está levando para dentro da escola esse trabalho cultural nosso, ou convidando para a sociedade para levar a criança lá a conhecer um pouco da cultura popular, que é muito importante, né? Mandeira. Antes, nós vamos voltar nessa parte de cultura. Antes, eu gostaria que você falasse também um pouquinho da formação, de como foi se formando as sociedades de melhoramento, sociedade de bairro. Inclusive, você é diretor de uma delas, né? A Sociedade de Melhoramento da Areia Branca, ela foi fundada em 55, né? E foram pessoas ali, até meu avô, né, na época, eu falei do Poço, ele também foi um dos incentivadores dessa sociedade, o meu pai, né? E outras pessoas que tinham interesse por melhorias na região, criou-se a Sociedade de Melhoramento, que é a primeira da Zona Oeste, que é a da Areia Branca, né? E foi ali que surgiram nomes como Anísio Bento, seu Anísio, seu José Candeia Filho, são presidentes que, Natanael, que é mais antigo do que eles, pessoas que lutaram muito ali para ver o nosso bairro, né, a nossa região no geral, porque eles lutando para transformar a Areia Branca, né, num bairro urbanizado, estavam automaticamente já lutando para os outros segmentos, das outras sociedades, né, que não existiam, o pessoal se mobilizar na Santa Maria, os moradores se mobilizar para montar uma sociedade lá, assim como no Jardim Castelo, assim como na Rádio Clube, e por aí foi, inclusive um dos presidentes, que foi, inclusive faleceu recentemente, o seu Juca Pereira, lá do Bom Retiro, ele foi presidente da Sociedade de Melhoramento da Areia Branca, e foi para o Bom Retiro e criou lá também a sociedade. Então, temos o seu Jadirino, que eu falei antes, que também foi presidente lá do Bom Retiro, né? E acho que esse pontapé que a Sociedade de Melhoramento deu, muitos daqueles que participavam da sociedade ali da Areia Branca foram criando. Hoje temos Giba, que era do Castelo, que também fazia parte da sociedade, fazia parte do Clube do Brasil. Hoje ele é presidente há mais de 2 décadas lá no Jardim Castelo, ele está lá. E outros se formaram, né? Foram se formando outras sociedades ali. Hoje temos lá, cada bairro tem a sua sociedade, uns que até tem associação e tem sociedade. Então, eu creio não, eu tenho quase certeza que tudo surgiu da Areia Branca ali, né? Por ser o primeiro bairro, por ter essas pessoas com uma visão de melhoria para a comunidade, e depois eles foram espalhando, né? E foram sendo criadas outras sociedades de melhoramento. E os times de futebol? Jabaquara, eu estava falando também. Profissionalmente, Jabaquara se instalou lá na Caneleira, né? Mas eu posso falar dos clubes de várzea, que na Zona Oeste foram vários. Vamos citar aqui o Botafogo da Areia Branca, o
o Jardim Castelo, São José e o Brasil, né? Na Coep, não existe mais. Nenhum desses clubes que eu falei existem mais. O 11 Bandeirantes é o único que existe hoje lá, e só existe com veterano, não tem sede própria. E o São José, que também, agora com o Estradão hoje, vão ser construídos prédios, né? Torres lá, acabou com os campos, quer dizer, a várzea se reduziu ao campo do Horto, a várzea da Zona Oeste. Tem o campo do Horto só, ponto. Quer dizer, aí os times têm que... ainda existem times lá que ainda sobrevivem de jogar fora lá, né? O pessoal se reúne, mas os clubes tradicionais lá, que tinha lá o Anglo, tinha o Santa Maria, o Rádio Clube. A gente via campeonatos de várzea lá, aqueles campos, tinham 7 campos no Estradão, todo domingo aquilo ali era lotado lá, vendo os jogos, né? E a várzea foi acabando, e hoje em dia, com a expansão lá na imobiliária aí, né? Tanto falam aí, o Estradão foi comprado pelos empresários que desapropriaram tudo. Os campos, não tem nenhum campo mais ali. Quer dizer, a várzea da Zona Oeste se reduziu hoje ao campo do Horto Municipal. O M. Nascimento Júnior tem um mini campo. Lá no Dari Coutinho hoje também tem um mini campo, mas que não, para quem conhece a área, com 120 mil habitantes e 15, 16 bairros lá, e fora a área lá na favela, sabe que essa área é muito, praticamente zero na área de lazer no futebol, né? Quer dizer, isso também já é um motivo da preocupação das crianças, né? De onde vão essas crianças que ontem tinham um lazer ali no próprio Estradão, a escolinha de futebol, que tinha várias ali, os clubes mantinham ali os times infantis, juvenil, hoje já não tem mais. Quer dizer, essas coisas se perderam, quer dizer, através do tempo, né? Os clubes de futebol ali não existe mais, tem só 11 bandeirantes. Quer dizer, tudo isso se perde com o tempo por falta do espaço, né? O crescimento também traz isso aí também, né? Você hoje tem uma atuação na área de cultura. Como começou o seu interesse, né? Quem te influenciou? Se você leu? Como é que foi esse? A minha influência foi um tio meu, Inácio Mandira. Ele era músico, era baterista e tocava num grupo também de seresta, tocava pandeiro na época. E a escola de samba, tinha uma escola de samba, Príncipe Negro. Ela em 1960, eu tinha 4, 5, 6 anos, ela foi fundada ali, atrás do cemitério. E meu tio também participava dessa escola. E a minha avó era costureira. A minha avó, a profissão dela era costureira. Então, a escola de samba, na minha casa, era fantasia ali, nessa época de carnaval, ela costurava várias alas. Meu tio com os instrumentos sempre ali, sempre tocando, eu ouvido. E essa influência foi fundamental para mim, porque meu pai meu pai já, na parte dele, era mais, fundou o clube de futebol, mas a parte de futebol, né? Agora meu tio era músico e esse aí me influenciou mesmo. Só que ele não era compositor. E eu não, aí já foi um dom meu. Eu já, sempre lá na escola, fazia versos e tal. E com o bloco do chapeleiro, que saía de frente à minha casa, não tinha música própria. Eu comecei a criar umas músicas lá, com 13, 14 anos. E comecei a cantar, foi indo. Comecei a me especializar, a ler mais sobre isso, a escutar. E hoje a gente tem aí várias obras gravadas, e muita coisa aí gravada, não só aqui em Santos, mas já disputei samba em São Paulo, disputei uma semifinal na Beija-Flor do Rio, né? Quando foi homenagem aqui a São Vicente, eu fiz uma música, fiz uma letra e ficou entre os 8, aqui na semifinal, Samba Enredo do Rio. Em São Paulo também disputei na Chinói Paulistana, Rosas de Ouro, e ganhamos um samba na Leandro de Itaquera em 96,
que falava da França. Então, não só aqui em Santos, a gente tem Cubatão também, tem muita coisa minha lá nas Nações Unidas. Eu também já tive 2 anos lá que o enredo era meu. São Vicente também. Então a gente tem um pouquinho de coisa aí lá. Falando até em Peruíbe, inclusive fizemos uma homenagem para Peruíbe. E eu também fui autor da letra em 2004. Né? Então a gente tem uma série de coisas escritas aí. Não só samba enredo, né? Eu gosto também de fazer muita poesia, tem um acervo legal lá, guardado. Tenho uma vontade de fazer um dia, fazer um livro contando um pouco dessa história, né? Tem muita coisa aí. A gente gosta de escrever. Não só que a gente é rotulado como o Mandira é o compositor de samba enredo, de samba. Não. Tem muita coisa fora o samba enredo, fora o samba, a gente tem muita coisa que gosta de escrever dia a dia aí, tá? Tem um acervo legal de poesia. Mandira, conta um pouco sobre essa questão de ser compositor, para disputar sambas, que se junta, junta meia dúzia, põe uma grana, precisa tem de investir algum bagulho. É tudo isso que você falou e mais alguma coisa. O compositor de samba enredo, né? O samba enredo em si, as escolas de samba, tudo começa ali quando eles escolhem um enredo, uma história para ser contada na avenida, né? Um exemplo, vou contar a história de Santos. Recentemente, eu pesquisei aí uma história de Santos, dos caminhos antigos, que antigamente chegava-se até a Praça Mauá, hoje que é a Praça Mauá, e tinha as trilhas, que chegava do Boqueirão, na praia do Boqueirão, né, que ficou depois. Eu pesquisei essa trilha, como as pessoas faziam para ir, o que tinha lá, tinha um parque indígena na época, né, e o pessoal era para fazer piquenique, né, essa trilha, pra você ter uma ideia, saia dali da Praça Mauá, ela ia cortando a atual Campos Melo, Conselho Neves, sair lá no Boqueirão. Para chegar na praia de Santos, tinha que chegar ali. E eu pesquisei, eu fiz um enredo. Montei um enredo em 2007, 2008, ano passado, na Metropolitana, Escola Metropolitana. Eles me ligaram e, Mandira, estamos sem tema, precisamos um tema que fale aqui da cidade. Eu aí pesquisei na própria, ali mesmo, a prefeitura tem isso ali, que dá essa condição ali. E eu fiquei interessado por essa trilha e montei um pouco dessa história, montei um enredo, apresentei para a diretoria da escola, já aprovaram, e a gente montou um samba em cima disso. Então aí vai a história que você perguntou. Essa história montada foi pesquisar, mas tem outras que já vem pronta. Descobrimento do Brasil, dali, tá? O pessoal traz aqui. Aí o compositor se debruça em cima daquela história, não só um, geralmente tem mais, 2, 3, eu mesmo tenho 3, 4 parceiros que são fiéis, a gente está junto há mais de 20 anos aí escrevendo música, fazendo letra. A gente se debruça naquele enredo, geralmente cada um pega uma cópia, vai para sua casa, aí ficam dando uma lida, depois marca um dia para se juntar e para contar aquela história, resumir ali em 4, 5 estrofes, em 30 linhas. Então, esse é o trabalho do samba enredo. Tem uma pesquisa antes, seja do carnavalesco, ou seja, de uma pessoa que não necessariamente não seja o carnavalesco da escola, mas tem uma história. Eu quero que essa história vá para a avenida. E a gente, em cima disso, o compositor se debruça, aí vem a criatividade e o dom de fazer a letra do samba, né? E para disputar, você organiza, aí é disputa. Aí é disputa. Aí vai tem, pro Rio, quer dizer, vai pro aí São Paulo, tem o meu grupo, eu tenho Isso. meu time, né? A gente fala. Aí tem outros, vários, o pessoal vai entregando a sinopse a cada grupo de compositor. Aí vai marcar um dia para ter a apresentação, geralmente é assim. Tem 12 sambas, então vai ser apresentado os 12. Aqueles que não se apresentaram estão eliminados. Aí tem uma semifinal, até chegar à final, geralmente com 3, 4 sambas. Aí essa fase é legal, porque além de ter o custo, que você falou até é a realidade, depende do local que você está disputando, porque tem que levar torcida, e fazer, tipo um festival de música mesmo, que existia antigamente. Distribuir coisa. Distribuir panfleto, distribuir alegoria para o pessoal que vai torcer para você. Então, é um festival, é um concurso, né?
Então, 3, 4 sambas estão ali, tem 3, 4 torcidas diferentes locais, né? Bom, por exemplo, eu falei que eu disputei em São Paulo. Na Sinal e Paulistana. Nós éramos de Santos. Ficou mais 2 sambas de São Paulo. Então, nós levamos aqui 3, 4 ônibus, torcida, né? Tem que fazer aquela alegoria e distribuição. Tem toda uma estrutura, né? Tudo tem um gasto, né? Sempre arrumar um patrocinadorzinho para a gente subir a serra e dar para dar uma mexida, sacudida com os compositores de lá. E a gente, basicamente é isso, a gente é reunir, a escola marca a data e é feita aquela disputa lá na quadra. Uma coisa muito legal, quem nunca participou, se for um dia vai adorar, que é muito bom. Fora isso, o que é importante de tudo isso é que muita história que está perdida, ela aparece na avenida. Na avenida você vê lá, resgatando histórias que você fala, mas isso aí existiu. Esse enredo que eu montei, Caminhos do Mar, Belezas que vou contar, o enredo da Metropolitana no ano passado, muita gente vinha perguntar, você tirou isso? Realmente existia, porque quem é historiador, aqui eu estou na frente de vários, conhece essa história que eu estou falando. Mas nunca ninguém se preocupou em levar ela para um local, para uma avenida. A pessoa, vão contar uma história dessa, né? As pessoas iam para o centro, iam ali, dali, saíam nos caminhos, nas trilhas, até chegar lá no Boqueirão, lá tinha um parque, né, que se chamava até um Parque Miramar, tinha um parque dos indígenas, era uma coisa muito bacana, né, você ir com a família para lá e passar um dia. E dali surgiu o nome do Boqueirão, né, então eu próprio fico conhecendo muito mais a minha cidade através desse enredo que eu fui pesquisar. E graças a Deus colocamos na avenida, foi muito bom, foi muito legal. E é por aí. Voltando à Zona Noroeste, você falou que lá, fora a escola de samba Unidos da Zona Noroeste, tem 14 bandas. Hoje temos 14 bandas. Então, fala como o processo de formação das bandas, da escola. As bandas ali, a maioria, inclusive tem umas novas, agora esse ano surgiu 2 lá. São formadas, vou começar do Chapeleiro, porque é o bloco mais antigo, foi fundado em 63. Então o Chapeleiro hoje tem 46 anos, dia 17 de março agora, completa 46 anos. Então esse bloco foi fundado pelo meu pai, os amigos lá do Clube do Brasil e tal. E quando chegou lá nos anos 80, 90, um pessoal saiu e montou o bloco do Caicai, que existe até hoje, que já é da Areia Branca também. É de uma parte da Areia Branca. Quer dizer, não é de outro bairro. É um bloco que sai lá na Areia Branca também. E daí tem uma turma de amigos que antigamente o carnaval, o pessoal se arrumava igual, né? Aquelas turmas de carnaval, ou todo de amarelo, ia para o baile do Santos, baile do Internacional, esses clubes aí, né? E tinha a turma da Mosca, que hoje é a Banda da Mosca. E essa banda, ela é da Areia Branca também. E como é que era essa turma da música? O que era? Era uma turma de amigos que saíram vestidos todos iguais, moças e rapazes, geralmente casais de namorado, que se vestiam de preto e amarelo, tá? Sempre com um desenho de mosca, e iam para os clubes dançar. Depois eles influenciaram até que eles saíam com a gente no Bloco do Chapeleiro. Aí montaram a sua própria banda. Já tem 21 anos que eles montaram essa banda, entendeu? De 96, 97, foi fundada a Banda da Mosca. E eu estou falando da Areia Branca. Sim. E digo mais, essas 3 bandas são as mais antigas da cidade de Santos. Da cidade. O Bloco Chapeleiro tem 46 anos. Não tem bloco nem banda aqui em Santos hoje que tenha mais tempo do que o Chapeleiro. Nem da Mosca, que tem 21 anos. A gente vê que hoje se perderam no tempo Fabrício Sultão, X do Mercado, que a gente ouvia muito. Eu, na época do Chapeleiro, que era pequeno, ouvia lá, a gente saía por lá e o pessoal do Chapeleiro ia sair na Doroteia. Certo? Porque o Chapeleiro só sai na Zona Oeste. Agora, grupos dali saíam em outros blocos da época que iam por Doroteia, né? Então, e aí veio surgindo outras bandas do bairro, o pessoal, poxa, Mandira, como é que a gente vai montar uma banda aqui? Ah, poxa, isso aí, dava as dicas, dou as dicas até hoje. Participo, se tiver que fazer uma letra do samba, eu faço. Esse ano eu cantei em 7 bandas
das 14 lá, eu participei de 7 efetivamente, assim, subindo e cantando junto com outros amigos, lógico, para poder... Eu faço isso todo ano. Todo ano eu fico 15, 20 dias aí com um regime de voz para ajudar lá nas bandas que necessitam, né? Em outras a gente ajuda no que pode, dando uma infraestrutura, porque hoje tem uma união das bandas. E hoje, esse ano surgiu 2 bandas lá. A banda da Baixada Santista, que é de um clube de futebol, que saiu antes do carnaval. E a banda do Morro do Teté, o 2º ano também esse ano, ajudando. Quer dizer, a expansão lá, porque é bairro a bairro. Então, no meu bairro, eu tenho meus amigos do clube de futebol, vou montar minha banda de carnaval. Pode montar, porque é legal. Você vê no carnaval, a gente, hoje lá na Zona Oeste, é o maior carnaval de Rua de Santos. Quem não conhece, foi filmado lá, foi fotografado. Quem não conhece, tira um carnaval para ver lá. Porque é diferenciado. A gente vê 5, 6 mil pessoas na rua, desfilando por dentro daquelas ruas da Zona Oeste ali, por trechos pré-determinados, né? E a pessoa que foi a primeira vez, vendo, aqui, acontece isso aqui. Acontece, na Zona Oeste acontece muita coisa que muita gente não conhece, não sabe, né? Uhum. E da Escola de Samba Unidos da Zona Oeste? Na Zona Oeste a gente sou compositor desde a fundação, como eu falei anteriormente. E quando ela foi fundada? Quando? Foi fundada dia 5/6/80. Em 80 foi fundada, e o primeiro carnaval da Zona Oeste do desfile foi em 81, com o enredo Rei Purici. Não esqueço nunca disso, primeira vez que eu cantei um samba na minha vida, um samba enredo na avenida, e foi em 81. E o carnaval veio até 2000, né? Até 2000, e teve essa pausa aí. Em 2000, inclusive, a Zona Oeste foi vice-campeã do Carnaval Santista, levando o tema de Portugal, né? Que foi aquele ano dos 500 anos e tal, que cada escola homenageou um país. A Zona Oeste foi Portugal e ficamos vice-campeão. E depois teve essa parada de 5 anos, né? 6 anos. Retornou agora em 2006, né? 2006. Aí a Zona Oeste já veio com o enredo 25 anos, né? Foi 25 anos de carnaval em 86. E a gente tivemos também mais uma vez a participação no enredo. No enredo, que o enredo foi nosso, pesquisamos 25 carnavais da Zona Oeste e pusemos na avenida. E em 2006. Em 2007, eu tive que fazer uma cirurgia na garganta, não interpretei o samba na avenida, mas eu saí na avenida. Fizeram uma homenagem para o Cassione. Em 2008, a escola também veio com outro tema que teve uma discordância lá E esse ano ainda veio, falando também de uma pessoa que... Aí esse ano já veio homenageando uma pessoa que mora há muito tempo lá, que é o vereador Constantino, né? No ano de 2008, estou falando. Teve uma meia discordância de algumas pessoas, mas saiu, a escola saiu. E a gente não participou esses 2 anos efetivamente da elaboração do enredo, do samba. Ficamos um pouco afastados. E a escola esse ano, infelizmente, ela caiu para o 2º grupo, né? Ela vinha falando de um tema do ouro negro que veio do mar, mas a escola não teve uma boa participação e ela caiu para o 2º grupo no carnaval. E a gente está aí vendo a possibilidade de retomar de novo, depois desses 2 anos afastados da escola, de dar uma retomada. Estamos sendo procurados insistentemente lá. A gente vai ver aí, vamos se reunir, vamos fazer com que a escola retome seu lugar, né? Porque hoje o sambódromo é na Zona Oeste, é um sambódromo que está ali, e a escola cai para o 2º grupo. Então, é uma coisa meia... dá para ficar preocupado, né? Ô, Mandira, você queria dar uma palhinha, antes de encerrar, você queria dar uma palhinha aí? Eu até, porque nós estamos falando de Zona Oeste, né? O samba e o enredo que eu fiz lá em homenagem a todas a nossa região, que é mais ou menos assim. O galo canta, que o galo é o nosso símbolo da escola, né? O galo canta,
vem avisar que o encanto do meu povo, Zona Noroeste vai mostrar. O galo canta, vem avisar que o encanto do meu povo, Zona Noroeste vai mostrar. Se recordar é viver. Vamos reviver agora, daqui eu sou, aqui estou. Vou voltar a ser criança, saborear a doce infância, delirar no que passou. Bola na rua, pipa no céu, os banhos na prainha, os passeios no ilhéu. Bola na rua, pipa no céu, os banhos na prainha, o passeio no ilhéu. Fazem parte da história desta região tão varonil, o engenho dos Erasmos, o bonde linha 1 que já partiu, chegando os transportes atuais, junto com eles vinham algo mais, o matadouro e o velho chafariz, na rua Cineminha nunca mais, o matadouro e o velho chafariz, na rua Cineminha nunca mais. E hoje nossos bairros são tão lindos, nossos diques, suas histórias, vão sonhando acordados com a sua casa própria. É gratificante ver. Desculpe. Mas emoção. Falando daquilo que a realidade é. É gratificante ver aposentado jogando lá na praça. Um convite vou fazer. Se quiser nos conhecer, vou te dar a referência. O cemitério é o ponto de referência. O cemitério é o ponto de referência. Joga o jogo, Jabaquara. És a fúria do leão, se instalou na caneleira e hoje é o nosso campeão. E por aí vai. Desculpa aí a emoção, mas a gente contando um pouco daquilo que a gente nasceu, se criou e vive, é muito legal. Muito obrigado. Mandira, você quer fazer o encerramento, agradecer? Eu quero agradecer, ó. 3 minutos, Mandira. 3 minutos você tem para... Tá bom, então deixa eu dar uma... mas é assim. Não, é assim mesmo, tranquilo. Não, isso é tranquilo, Mandira. Que vive aquilo tudo, dia a dia, né? A gente tem que ser assim, senão eu não era um hora Mandira que eu sou. Bom, pode ser? Eu quero agradecer o convite pela Fundação, né? Esse trabalho maravilhoso que está sendo feito pela nossa região, porque isso aí é uma coisa que muito importante, principalmente para aqueles os jovens que não conhecem a história da Zona Oeste, né? Uma história muito bonita, muito rica. Tem pessoas lá que estão lá ainda, que vão ter a oportunidade de estar aqui, dando esse depoimento, dando a sua contribuição para o resgate da história da Zona Oeste. Eu só tenho a agradecer o convite da Fundação e parabenizar pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Obrigado, Mandira. E agradecemos em nome da Fundação Arquivo e Memória e Unimonte. Obrigado. Obrigado.